Imagine uma vida guiada apenas pela busca incessante do prazer. Uma vida onde cada decisão é tomada com base no que é mais fácil, mais confortável, mais recompensador no curto prazo. Parece tentador, não é? Mas o psiquiatra suíço Carl Jung, pensadores da psique humana, alertava que esse caminho, aparentemente doce, muitas vezes conduz a um abismo silencioso, o esvaziamento da alma. Para Jung, o verdadeiro sentido da vida não está no prazer momentâneo, mas no enfrentamento da dor do caos interior e no árduo processo de individuação. E quando trocamos esse caminho profundo por distrações imediatas, perdemos o contato com aquilo que realmente somos. A sociedade moderna vende uma ilusão perigosa, que felicidade é sinônimo de prazer constante. Redes sociais, consumo, entretenimento instantâneo, tudo gira em torno de evitar o tédio, a tristeza, o silêncio. Mas o que acontece quando anestesiamos nossas dores com doses diárias de prazer superficial? Jung diria que mergulhamos no vazio, no inconsciente sombrio que ignoramos e que cedo ou tarde cobra seu preço. O prazer, quando perseguido como fim último, se transforma em uma prisão dourada. Você se sente bem por fora, mas cada vez mais perdido por dentro. Carl Jung acreditava que cada indivíduo possui um chamado interior, algo que exige enfrentamento, sacrifício, transformação. Porém, ao escolhermos o prazer como bússola, evitamos esse chamado. Nos afastamos da jornada que realmente nos tornaria inteiros. E quanto mais evitamos esse mergulho profundo, mais a nossa sombra, o lado reprimido da nossa psique, cresce e domina silenciosamente nossas ações, nossos desejos e nossos medos. É por isso que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo vivendo cercadas de estímulos. Elas não vivem, apenas consomem experiências. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais fugimos da dor, mais ela se infiltra nos bastidores da nossa mente. Jung nos ensina que o verdadeiro crescimento acontece no desconforto, na tensão entre opostos, na luta interna que nos força a sair do automático. O prazer, quando elevado à condição de propósito de vida, nos rouba a oportunidade de nos tornarmos quem realmente somos. Ele nos enfraquece, nos torna dependentes, nos aprisiona em uma versão rasa e fragmentada de nós mesmos. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na mente humana, sob a lente de Carl Jung, para entender por que a busca cega pelo prazer está arruinando nossa vida. Vamos expor as raízes desse comportamento, revelar como ele age silenciosamente em nossa rotina e, o mais importante, mostrar o caminho de volta, um caminho de enfrentamento, autoconhecimento e sentido real. Prepare-se para desconstruir verdades, encarar sua sombra e, talvez, entender pela primeira vez porque a felicidade que você procura nunca dura. Vivemos em uma era onde o prazer é vendido como solução para todas as dores. A promessa é clara. Se você se sentir mal, compre algo, coma algo, assista algo. Carl Jung enxergava esse comportamento como uma forma moderna de evasão psíquica, uma tentativa de escapar do confronto necessário com o inconsciente. Quanto mais buscamos prazer como alívio imediato, mais nos afastamos do processo de individuação, o caminho de construção da identidade autêntica. O prazer não é o problema em si, mas o fato de ele ser usado como fuga da dor, e é justamente na dor que mora o potencial de transformação. Jung
afirmava que aquilo que evitamos confrontar em nós mesmos se torna o nosso destino. Quando usamos o prazer para não sentir, para não pensar, estamos, na verdade, alimentando nossa própria sombra. Essa sombra é tudo aquilo que reprimimos: medos, traumas, impulsos e verdades internas que não aceitamos. E o mais perigoso, ela não desaparece. Ela se manifesta de outras formas: ansiedade constante, insatisfação crônica, relacionamentos tóxicos, vícios. O prazer constante anestesia, mas nunca cura. A indústria do entretenimento entendeu essa dinâmica profundamente. Ela nos oferece doses diárias de prazer superficial exatamente porque sabe que estamos fugindo de algo mais profundo. Carl Jung chamaria isso de substituição do self pelo ego. Quando deixamos de buscar o nosso centro interior e passamos a viver para alimentar apenas as necessidades momentâneas da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, a vida se torna um teatro, onde o papel principal é o do feliz o tempo todo. Mas os bastidores estão cheios de vazio. Essa busca desesperada pelo prazer constante não nos liberta, nos aprisiona. Jung nos lembra que o verdadeiro crescimento está na integração da sombra, na aceitação dos nossos aspectos sombrios e contraditórios. Quando negamos isso e escolhemos apenas o que é agradável, nos tornamos unilaterais, desequilibrados. Perdemos contato com o todo que nos forma, luz e escuridão, dor e alegria, caos e ordem. O prazer sem consciência nos torna escravos do estímulo, eternamente insatisfeitos. Por isso, o primeiro passo é olhar para o nosso comportamento cotidiano e perguntar: o que estou tentando evitar com esse prazer imediato? O que estou deixando de enfrentar dentro de mim? Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Se não pararmos para refletir sobre nossos impulsos, viveremos um ciclo sem fim de busca por satisfação que nunca chega. E o mais trágico, estaremos cada vez mais distantes de nós mesmos. Para Jung, todos nós carregamos uma sombra, um conjunto de aspectos que reprimimos por não estarem alinhados com a imagem que queremos projetar ao mundo. E é justamente quando buscamos apenas o prazer e a aceitação que essa sombra se fortalece. O prazer constante nos impede de olhar para as partes de nós que causam desconforto, vergonha ou dor. Mas ignorar a sombra não a elimina. Ela cresce e, em algum momento, se impõe. Muitas vezes, de forma destrutiva. A sombra não é o mal em si. Para Jung, ela é necessária à totalidade do ser. Ignorá-la é viver uma vida pela metade. Mas integrá-la exige coragem, exige atravessar o desconforto, algo que o prazer imediato tenta nos poupar a qualquer custo. A busca pelo prazer é, portanto, um mecanismo de defesa. Evitamos o autoconhecimento profundo porque ele dói, exige renúncia, confronta nossas ilusões. Mas, sem esse enfrentamento, nunca seremos inteiros. Muitas pessoas sentem que estão vivendo no automático. Elas consomem, riem, postam, saem, mas sentem um vazio existencial ao deitar a cabeça no travesseiro. Esse é um sinal clássico da sombra ignorada. Quando vivemos apenas para alimentar o prazer e esquecemos da jornada interna, nos desconectamos da alma. Jung diria que estamos vivendo apenas na superfície do ego, enquanto o self,
o nosso centro psíquico verdadeiro permanece esquecido. A integração da sombra, segundo Jung, não é se tornar perfeito ou positivo o tempo todo. É, na verdade, aceitar nossa dualidade, enxergar os aspectos sombrios e escolher conscientemente como agir. Mas, para isso, precisamos suportar o desconforto de olhar para dentro. Precisamos parar de correr atrás de prazer como anestesia e começar a encarar a dor como sinal de algo que precisa ser curado, compreendido e transformado. Portanto, se você sente que, mesmo tendo acesso a tudo que deveria te fazer feliz, algo ainda está faltando, não ignore isso. Esse desconforto é um convite ao mergulho interior. É a sombra batendo a porta, pedindo reconhecimento. Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E isso começa quando paramos de nos esconder atrás do prazer e escolhemos nos ver de verdade. Jung conceituou a persona como a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo. Ela é necessária, ninguém vive completamente sem filtros. Mas quando passamos a acreditar que somos apenas essa máscara, perdemos contato com o self, com o núcleo verdadeiro do nosso ser. O prazer social, a aceitação digital, o sucesso aparente. Tudo isso fortalece a persona. Porém, quando essa persona ocupa todo o nosso ser, ficamos vazios por dentro. A busca incessante por prazeres sociais, likes, curtidas, aplausos, é uma forma moderna de inflar a persona. Somos condicionados a mostrar apenas o que é agradável, bonito, invejável. Mas Jung alertava que quanto mais forte for a persona, mais reprimida estará a sombra. Ou seja, quanto mais tentamos parecer perfeitos, mais escondemos nossas fragilidades e mais distantes estamos de quem realmente somos. O resultado desse desequilíbrio é um esgotamento psíquico. Não conseguimos mais sustentar a máscara. Nos sentimos fakes, desconectados, ansiosos. É o self tentando emergir, mas sendo abafado pelas exigências da imagem. Jung dizia que o self se comunica através de sintomas, sonhos, crises, e quando não o ouvimos, ele grita. Muitas vezes, esse grito vem em forma de depressão, vícios, burnout ou crises existenciais aparentemente sem explicação. A solução: parar de viver para a aparência e começar a viver para a verdade interna. Isso não significa se isolar ou abandonar tudo, mas sim realinhar suas ações com o que você realmente sente e acredita. O prazer verdadeiro nasce da coerência interior, da sensação de estar inteiro e não da aprovação externa. Jung acreditava que cada indivíduo tem um caminho único e só o encontrará ao abandonar a ilusão de que precisa agradar a todos. A pergunta que devemos fazer então é: estou vivendo como quem eu realmente sou, ou como quero que os outros me vejam? A resposta pode doer, e por isso tantos preferem o alívio rápido do prazer. Mas a dor da verdade é infinitamente mais libertadora do que a anestesia da mentira. E Jung sabia disso profundamente. A busca incessante pelo prazer também representa um desequilíbrio entre os nossos instintos e o nosso espírito. Jung via o ser humano como um campo de tensões entre desejo e transcendência, entre corpo e alma, entre o que queremos agora e o que precisamos para evoluir.
Quando nos entregamos apenas aos impulsos, comer, comprar, rolar o feed, transar, fugir, estamos vivendo só no nível instintivo. E isso nos impede de acessar dimensões mais elevadas da consciência. Para Jung, o ser humano precisa de sentido, não apenas de estímulo. Quando vivemos apenas no plano do instinto, nos tornamos animalescos, automatizados, controlados por forças inconscientes. E é justamente esse desequilíbrio que gera a sensação de alienação. Estamos vivos, mas sem propósito. Sentimos prazer, mas não sentimos paz. Isso porque o espírito, aquilo que busca significado, integração e elevação, foi sufocado. Integração do instinto com o espírito é um dos maiores desafios do processo de individuação. Jung não pregava a repressão do prazer, mas a sua integração consciente. Ele acreditava que só seremos livres quando compreendermos nossos impulsos e decidirmos como e quando agir com base em algo maior que o desejo do momento. Quando o prazer se torna nosso senhor, perdemos a liberdade. Quando o reconhecemos e o colocamos a serviço da alma, encontramos equilíbrio. Essa jornada de equilíbrio exige atenção, silêncio interior, reflexão, tudo que o prazer imediato nos impede de ter. É por isso que as pessoas que vivem estimuladas o tempo todo acabam se tornando apáticas, entorpecidas. A alma não grita, ela sussurra. E só ouvimos esse sussurro quando nos desconectamos do barulho. O problema é que muitos têm medo do que vão encontrar no silêncio. Por isso seguem fugindo. Mas Jung nos convida justamente a fazer o contrário. Parar, ouvir, sentir. Não para julgar ou se punir, mas para compreender. É no autoconhecimento que encontramos a sabedoria para viver o prazer de forma integrada e não como dependência. A alma humana não se alimenta de estímulo. Ela se alimenta de sentido. Carl Jung afirmava que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que o sofrimento, longe de ser um inimigo, é um portal de transformação. Quando deixamos de fugir dele com prazeres imediatos e começamos a escutá-lo, algo começa a mudar dentro de nós. A dor revela feridas, e essas feridas revelam caminhos. A cura verdadeira começa onde o prazer superficial termina o ser humano. Que escolhe se conhecer de verdade precisa passar por um processo de desconstrução. É necessário abandonar as ilusões, enfrentar o vazio, aceitar a solidão temporária. Mas esse caminho, embora árduo, leva a um encontro consigo mesmo. Jung chamava isso de processo de individuação, o despertar da totalidade psíquica. É o nascimento de um novo ser, não condicionado pelo prazer, mas guiado por propósito. A boa notícia é que esse processo é possível para qualquer um. Ele não exige perfeição, apenas disposição para sentir, disposição para parar de fugir. Quando decidimos parar de buscar prazer como distração, começamos a nos nutrir com experiências reais, com conexões autênticas, com ações alinhadas com a alma. Isso não elimina a dor da vida, mas a transforma em ponte. E é nesse ponto que o prazer ressurge, não mais como fuga, mas como celebração. O prazer vivido com consciência se torna sagrado. Ele não nos domina, mas nos completa. Jung acreditava que o equilíbrio entre luz e sombra é a chave para a totalidade.
E esse equilíbrio só nasce da coragem de olhar para dentro, aceitar o que encontramos e, a partir disso, escolher um novo caminho. Então, se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para essa jornada. A jornada do autoconhecimento, da verdade, da liberdade interior. Não existe resposta rápida, nem felicidade instantânea. Mas existe um caminho. E Carl Jung, com toda a sua sabedoria, deixou pistas para quem tem coragem de seguir. Você está pronto? Vivemos em um mundo que nos ensina a correr atrás do prazer como se ele fosse o destino final. Mas, como vimos, esse caminho quase sempre nos leva a um beco sem saída. Carl Jung nos mostrou que o verdadeiro crescimento acontece não na fuga, mas no confronto. Não na euforia, mas na introspecção. Aqueles que ousam parar de correr atrás do alívio instantâneo e têm a coragem de olhar para suas feridas, descobrem algo que poucos conhecem: a paz que vem da integração e não da distração. Cada momento de prazer usado como anestesia é, na verdade, uma chance perdida de escutar a alma. Ao longo deste vídeo, caminhamos pelos conceitos de sombra, persona, individuação e o conflito entre instinto e espírito. E vimos como todos esses elementos estão conectados à forma como escolhemos viver. Quando trocamos o sentido pelo estímulo, o propósito pelo conforto, a verdade pelo aplauso, nos desconectamos do que há de mais humano em nós, a capacidade de transformar a dor em sabedoria. Mas há um caminho de volta, um caminho que não é feito de fórmulas mágicas, mas de escolhas conscientes, um caminho onde o prazer deixa de ser o senhor e se torna o servo da alma. É esse reencontro com o self, o nosso centro mais profundo, que nos liberta. E, como Jung dizia, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A verdadeira liberdade está na escolha de despertar. Se este vídeo tocou algo em você, uma dúvida, uma memória, um desconforto, não ignore. Isso pode ser o chamado, o início de um novo ciclo. Talvez este seja o momento de parar de fugir e começar a mergulhar. Porque fugir de si mesmo é a única fuga que nunca funciona. Mas, se permitir ser inteiro, com luz e sombra, é o que dá à vida um sentido que o prazer sozinho jamais será capaz de oferecer. E essa transformação, silenciosa e profunda, começa exatamente onde a maioria decide parar. Se você sentiu que essa mensagem te alcançou de alguma forma, eu te convido a seguir com a gente. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está vivendo no automático e deixa nos comentários o que mais te fez refletir hoje. Assim, criamos um espaço onde o conteúdo não termina aqui. Ele continua nos encontros que nascem do pensamento. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A consciência desperta em um pode inspirar muitos.